E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho até lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que me acompanham no canal Reino do Céu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quero trazer aqui, meus irmãos, uma palavra de reflexão da palavra de Deus, né? Eu quero que você leia com a sua Bíblia em casa. Vamos ler aqui o versículo, né? Vamos já ler o versículo aqui da palavra de Deus e vamos meditar sobre a palavra, né? Se você estiver gostando dos conteúdos do canal, né? Inscreva-se no canal, deixa teu like, né? Compartilha com os teus amigos para que mais pessoas venham conhecer, né, o nosso trabalho aqui no YouTube, tá certo? Então, sem mais perca de tempo, abre a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Amém? Evangelho de João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus, ele é o único caminho, né? As religiões, irmãos, todas elas dizem que as cristãs, pelo menos todas elas citam o nome, né? Mas todas elas é como se cada uma fosse um caminho, né? Porque você já pensou, se Cristo viesse formar religião, né? Como seria isso? Teria que ter formado várias, né? Mas de Cristo fizeram várias religiões. Ele não é religião. Jesus é maior do que tudo isso. Ele não é religião, ele não foi religioso, né? Ele não se uniu a nenhuma denominação aqui na Terra, né? Ele não se uniu. Então, as pessoas pegaram Cristo e fizeram a religião, que significa, no latim, religare, né? Dá a entender que é religar o homem com Deus, né? Religião, no latim, dá a entender que é religar o homem com Deus, mas isso não poderia partir do homem, né? Religar o homem com Deus não poderia partir do homem, tinha que partir de Deus, e como partiu de Deus, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? A não ser por ele. Não tem outro caminho, irmãos, não tem outro intercessor, não tem outra saída a não ser Jesus. Eu quero dizer para você que João 14, 6 foi o versículo que, quando eu não conhecia nada de Deus, que quando eu não conhecia a palavra de Deus, né, eu ouvi uma música em que o cantor dizia, durante o intervalo da música, ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nesse tempo, irmão, eu vivia da forma que eu queria viver. Eu vivia em bebedice, eu vivia fazendo tudo aquilo que eu queria, né, que era a minha vontade da minha carne, né? Mas esse versículo eu vi e eu achei interessante. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, por que que eu vivo nessa vida, né? E daí, irmão, essa palavra, ela foi plantada no meu coração, certo? Palavra plantada no meu coração. Eu continuei fazendo o que eu costumava fazer, levando a vida da forma que eu achava que estava bom, né? Agradando, fazendo os desejos da carne, né? Quem me conhece pessoalmente sabe como era a minha vida, tá certo? Mas esse versículo foi crescendo, foi uma semente plantada no meu coração, foi crescendo, e eu fui alimentando, e eu decidi, não tem mais para onde eu ir, eu vou procurar esse Jesus, porque ele é o caminho, e é o único, e não tem outra solução, só tem esse caminho, tá certo? E eu quero dizer para você
que para você que tem a palavra de Deus, para você que conhece, não se preocupe em falar bonito, não se preocupe em ser um grande pregador, não se preocupe em ser grandes coisas. Se preocupe em ter a palavra no seu coração. Se você tiver a palavra no seu coração, você vai dizer um versículo para uma pessoa, você vai dizer aquilo que a palavra diz. Agora, se você que ainda não conhece esse Jesus, você que ainda não conhece essa palavra, agarre-se a uma palavra, a algo que Jesus falou e guarde no seu coração. Pode ser qualquer uma. Deus vai falar com você. E se você guardar essa palavra no seu coração, você vai ser trabalhado através dessa palavra. Mas guarde no seu coração. Não deixe que ela entre no ouvido e saia no outro. Mas deixe que ela entre e permaneça no seu coração, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tá certo? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas Jesus também é a palavra, tá? Jesus também é a palavra. Quando nós vamos para João capítulo 1, logo no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio ele era o Verbo. Quando Deus disse, haja luz, quando Deus disse, haja firmamento, quando Deus disse, haja sol, haja luz, haja lua, haja estrela, é só você ler Gênesis capítulo 1. Quando você vê aquela voz que diz, haja isso, era Cristo, né? Ele era o Verbo. Só que o Verbo se fez carne, né? Se fez carne e habitou no nosso meio. Isso mostra que ele é a palavra. Você sabe, irmão, o que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer Jesus é o caminho, Jesus é a palavra? Raciocine comigo. Deus criou um casal e Deus pôs esse casal na terra para encher a terra, certo? E nós vemos hoje que a geração de Adão e Eva, se eu não me engano, conta-se, né? Não tem como contar, mas eles fazem uma base de quase 8 bilhões, se eu não me engano, no mundo todo, quase 8 bilhões. Isso aqui são geração de Adão e Eva, todos geração de Adão e Eva. Ninguém veio de outra geração, tá certo? E a ciência que é falsa ciência, que essa ciência da Terra, ela é uma falsa ciência, tá certo? A verdadeira ciência é a ciência de Deus, é o conhecimento da verdade. Essa ciência que nos ensinou que o homem veio de macaco, todos nós aprendemos nas escolas que o homem veio de macaco, negando a palavra de Deus, né? Negando. Mas eu quero te dizer para você, eu quero te encorajar a você crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Cristo, é o Salvador, é o único caminho, tá certo? Olha, você não conhece nada do que você conhece hoje se não fosse pela palavra, tá? Nós não conheceríamos nada. Nós não saberíamos se tinha existido a criação de todas as coisas, né? Nós não saberíamos, porque em nenhum outro livro ninguém se conheceu isso. Se algum outro livro, que vários já escreveram acerca disso, tirado daqui da palavra. Tirado daqui da palavra, tá? Foi da Bíblia que Deus usou o homem inspirado pelo Espírito Santo dele para escrever todas as coisas. Porque quem escreveu foi Moisés. Que está escrito no livro de Gênesis foi Moisés. Moisés, ele não estava no Jardim do Éden. E ele só saberia dessas coisas se ele fosse inspirado pelo Espírito Santo. Quando falamos da palavra de Deus, né, tem pessoas que dizem, mas a Bíblia foi escrita por homem.
Foi sim escrita por homem, mas foi escrita por homem inspirado pelo Espírito Santo, porque homem nenhum tem condição de fazer o que a Bíblia faz. Homem nenhum tem condição de colocar uma biblioteca uma biblioteca, e toda ela, do começo ao fim, se conectar. Encaixar a história do começo ao fim. Não tem como. Quando você vai ler, homem nenhum consegue escrever livro dessa forma, desse formato. Ela vai se encaixando. Um livro, você só compreende um livro se lê o outro, só compreende o outro se lê o outro. Então, ela é um conjunto em que você vai compreender, porque foi o Espírito Santo de Deus que formou. E eu quero dizer para você, eu quero dar um exemplo para você. Será que Deus lançaria todos os homens na Terra, que hoje, quase 8 bilhões na Terra, sem dar nenhuma chance de esperança, de salvação para eles? Será que Deus seria tão injusto? Será que Deus seria tão ruim? Porque se você não conhece a palavra de Deus, é nela em que você vai encontrar o caminho que nos leva de volta. Nós fomos lançados na terra. Agora você se imagina, se nós fôssemos lançados dentro do oceano, lançado no meio do oceano, em uma boia, em um barco, em um bote, em alguma coisa, para você achar a cidade que você mora, será que você seria capaz de achar essa cidade? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil pela grandeza que é o oceano. Para você encontrar de novo, para você encontrar a cidade que você saiu, você não conseguiria. Assim somos nós. Se não tivesse a palavra, nós não conseguiríamos encontrar o caminho de volta, que é o jardim do Éden. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou a direção, eu sou a bússola, eu sou a bússola que te leva de volta para casa, né? Jesus falou assim, eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Ou seja, foi preparar a morada, né? A morada da onde o homem nunca deveria ter saído, mas por conta do pecado o homem saiu de lá. Mas Jesus levará, ele é o caminho que leva esse homem de volta para casa, que pode ser você que está me assistindo, você que não conhece a palavra de Deus, você que talvez muitas vezes tenha dito, não é palavra de Deus, é um livro escrito pelo homem. Mas tudo que você vive, ela tem base na Bíblia. Tudo que você conhece, você só conhece porque está na Bíblia. Se não tivesse a Bíblia, que é a palavra de Deus, você não conheceria, você nunca nem tinha visto falar nem em Deus, no verdadeiro Deus, porque Deus tem demais, mas o verdadeiro Deus você nunca tinha ouvido falar. Você nunca saberia que foi Ele que criou o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas. Você nunca conseguiria entender se não estivesse na palavra. Porque ela é Jesus Cristo, Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a nossa direção, Jesus é a nossa ponte que nos leva de volta para onde nós nunca deveríamos ter saído, né? Que era o Éden. Se Adão não peca, nós não teríamos saído, nós já nasceríamos no Éden, tá certo? Então creia nessa palavra, ela é Jesus de Nazaré, ele é o Logos de Deus, né? A palavra verbo é o Logos no original, no grego é Logos, o Logos de Deus, o verbo de Deus, tá bom? Então Deus nos lançou sobre a terra, mas ele nos deu a essência, o caminho, a direção para que nós possamos voltar, tá bom? Porque muitos vão se perder, muitos não vão procurar no verbo, muitos não vão procurar na palavra, naquele que é o único caminho,
né? Muitos vão procurar em religião, mas vão dar com a cara na parede. A Bíblia diz que existem muitos caminhos que aparentemente são de bênção, mas o fim é a perdição, né? A Bíblia vai falar isso. Então tem muitos caminhos que parecem com a verdade, mas não é. Tem muitos caminhos que aparentemente levam para a vida eterna, mas não levam. Vai ter um fim que não é agradável. Tá bom? Medite nessa palavra. Tá bom? Espero que você tenha gostado e que Deus lhe abençoe. E até o próximo vídeo.